Boa noite, irmãos. Privilégio estar com vocês nessa noite e poder compartilhar um pouco do que Deus tem me ensinado. Quando o pastor pediu que eu trouxesse a mensagem hoje à noite, e eu estava pensando como é o mês da família, nada melhor do que falarmos sobre família. E, amados irmãos, eu fiquei casado por 45 anos. E eu confesso a vocês que muitas vezes eu errei como pai, muitas vezes eu errei como marido, e eu espero não errar como avô agora. Tenho pedido a ajuda de Deus, a sabedoria de Deus, para que eu não erre também nessa área. É muito difícil para um pai, para um marido, falar sobre esse assunto, principalmente quando a sua companheira não está mais presente. Mas eu creio que quem nos fortalece é Deus. Eu creio que é Ele que nos capacita a continuar pregando a palavra dEle. Então, meus amados, nós vivemos em um mundo tão difícil, um mundo tão turbulento, onde a sociedade quer acabar com o matrimônio, quer acabar com as regras que Deus instituiu sobre o matrimônio. E por isso nós precisamos ficar atentos, porque qualquer podcast que a gente ouve hoje em dia sobre família, o tema é: tem que desvirtuar a família. A igreja colocou a família dentro de uma caixinha que não tem mais liberdade. É simplesmente querendo destruir o plano de Deus para a família. Então nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que a família é um projeto de vida criado por Deus antes mesmo do ser humano pecar. Casamento não é algo que foi inventado pelo homem. Casamento não foi feito simplesmente para vivermos do jeito que nós bem entendermos. Casamento, existe regras. Efésios capítulo 5, versículo 22 e capítulo 6, verso 4, ele nos dá grandes referências do que é realmente ou do que deve ser o casamento. E o meu objetivo hoje à noite é levar você a tornar, ou reforçar o desejo de viver alguns pilares fundamentais para o relacionamento familiar. E hoje à noite eu quero falar sobre pelo menos 4 pilares para termos uma família estruturada. Os alicerces de uma casa. Deixa eu falar um pouquinho para vocês de quando nós estávamos construindo esse prédio. Em volta toda dessas paredes aqui, existem 12 barras de ferro de 3/8. Estribos de 5,8 de 15 em 15 centímetros. Uma valeta de 35 centímetros em volta inteira desse prédio. Sapatas de 1 por 1 cada coluna que nós fizemos. Colunas de 1,5 m em 1,5 m, uma barra de ferro de meia. Não parecem as colunas, né? Mas estão dentro dos blocos. Quando nós chegamos em cima, no
Respaldo, novamente, 12 barras de ferro. Aí eu pergunto para vocês, por que nós, quando construímos esse prédio, nós tomamos todo esse cuidado com a fundação? Para não cair, né, irmã Maria? Para que quando viesse o vento, essas paredes não caíssem. E, meus amados, quando nós falamos da estrutura familiar, não foge dessa questão. Quando nós pensamos na estrutura da vida familiar, nós também precisamos pensar em pilares. Pilares de sustentação, para que quando as tempestades chegarem, esse casamento, esse matrimônio, essa união não se desfaça. Então é importante que a nossa vida, o nosso matrimônio, seja realmente sobre uma base bem firme. E quando nós falamos de união, de família, é importante lembrar que o nosso fundamento é o Senhor Jesus. Não existe outro fundamento para que a nossa vida familiar seja bem sucedida. E é sobre esse fundamento, a palavra de Deus, ela nos orienta a levarmos, então, a observar esses 4 pilares. E a ideia aqui é que precisamos colocar em prática os pilares essenciais de uma família, como está descrito na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar saudável. Amados, muitas vezes nós ouvimos, como pastores, nós ouvimos pessoas dizendo: eu vou voltar para a minha casa. E eu digo para você, qual é a diferença eu voltar para a minha casa e eu voltar para o meu lar? Tem diferença? Para algumas pessoas não tem, mas existe uma grande diferença. Muitas vezes você não tem vontade de voltar para a sua casa, mas você tem vontade de voltar quando é o seu lar. Quando você sabe que sua esposa está te esperando carinhosamente, não vê a hora de você chegar, abrir a porta e dizer: estava com saudade. E assim a mesma coisa o marido. Às vezes a esposa está fora e ele não vê a hora da esposa chegar para ele dizer para ela: meu amor, estava com saudade. Ainda bem que você chegou. O problema é que muitas vezes nós nos deixamos levar pelos costumes desse mundo, pelos afazeres desse mundo. Nós precisamos estar alicerçados, então, nessa base que é o Senhor Jesus, para que quando vier a tentação, nós não venhamos a cair. Sabe, nossa esposa trabalha junto com homens perfumados, cheirosos o dia todo. Homens, nós trabalhamos no meio de homens, de mulheres perfumadas, arrumadas o dia todo. E devemos tomar muito cuidado com o que nós vamos encontrar em casa. Eu já disse uma ocasião, talvez 15 anos atrás aqui, eu disse que seria tão importante quando o marido e a esposa entendessem que o maior prazer que um homem tem, um marido tem, é de chegar em casa e encontrar a sua esposa toda arrumada, esperando o seu marido chegar. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: quem tem uma pérola em casa, não olha para a bijuteria fora de casa. Guarde bem essa frase.
Quem tem uma joia dentro de casa, não olha para a bijuteria na rua. Eu estou dizendo o quê? Estou querendo dizer o quê? Olha, você vista o melhor que você puder para o seu... Para quem? Marido. Use todas as joias que você tem para o seu marido. Use todos os perfumes que você tem para o seu marido. A tendência que a gente vê no mundo moderno é que muitas vezes o marido chega em casa, a esposa está lá com a camiseta do vereador fulano de tal, né? E aí ele olha, oi amor, ele perdeu as eleições, né? Mas quando ele chega, a esposa está toda arrumada. Ele fala assim, essa é a minha pérola. Valeu a pena eu não olhar para aquelas bijuterias. Mas isso também cabe para os homens. A minha esposa, quando a gente ia sair e às vezes eu não fazia barba, ela falava assim, meu amor, por que fazer barba para sair comigo? Eu já estava no portão para sair. Você falava assim, me aguarda 5 minutinhos que eu já volto. Eu fazia isso com prazer. Porque era para quem? Para minha esposa. Quem já me conhece sabe que eu não gosto de shopping. Não gosto, gente. Mas eu ia para o shopping com Dona Ângela. E eu sempre falava, se você encontrasse eu no shopping e eu estivesse rindo, fazia meia hora que eu estava lá. E se eu não estivesse rindo, já fazia 1 hora. E se eu tivesse de cara fechada, já tinha passado da hora de ir embora. Então ela me conhecia, ela sabia os sinais, e quando ia chegando aqueles sinais, ela falava, meu amor, está na hora, né? Eu falei, sim, está na hora. Mas eu nunca deixei de fazer isso com ela, porque eu a amo. Eu digo amo porque eu ainda amo. 1 ano depois que ela partiu, eu ainda amo minha esposa. Então, irmãos, é importante nós entendermos essas coisas de uma vez por todas. E quando eu disse dessa responsabilidade que a esposa tem para com o marido tem para com a esposa, também de estar bem banhado, bem barbeado, não é? É uma responsabilidade que ambos temos, tanto a esposa quanto o marido. Em uma ocasião, eu estava pregando sobre família, uma conferência de sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, e eu comentei sobre isso e uma irmã levantou e disse assim, pastor, eu não concordo. Eu gosto do meu marido suadão, do jeito que ele chega da rua. Eu falei, então combina os dois. É o gosto de cada um, não é? A minha esposa gostava que eu fizesse a barba. Eu estou vendo alguns aqui que tem barba. É pecado? Não. Não é? O que importa é o que você combina com a sua esposa. O que a sua esposa combina com você. E o acordo que eu tinha com a minha esposa é que quando ela quisesse ir ao shopping, eu iria com ela. E quando eu fosse sair com ela, eu tinha que fazer barba. Essa compreensão mútua levou a gente a suportar o casamento 45 anos. Vocês nunca discutiram, pastor, inúmeras vezes. Mas sabe por que a gente discutia? Para a gente entrar num consenso do que nós iríamos fazer. Ah, não gostei disso. Ah, mas não é essa. Uma vez eu comentei com o Senhor que a minha casa, todo o piso, toda a tinta,
móveis era minha esposa que escolhia. Ele falou, então você era mandado pela mulher? Eu falei, era. Porque quem fica dentro de casa há mais tempo, quem que é? Ela tem que se sentir bem dentro de casa. É ela que limpa o chão. Já pensou, o maridão vai lá, eu sei tudo, e compra o piso antiderrapante na cozinha. Aí ela vai lá, faz aquele bifão para o marido, e depois leva 3 dias para tirar a gordura do chão. Ah, marido, a gente tem que ter bom senso, não é verdade? Mas se você não se importa de ficar 3 dias limpando, frita o bife, bota bastante gordura, suja bastante. É um acordo entre vocês dois. Então, meus amados, um dos pilares para termos realmente uma família estruturada, segundo a palavra de Deus, o primeiro pilar é o amor do marido para com a sua esposa. Vamos dar uma olhadinha no versículo, eu creio que a irmã vai projetar para nós ali. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 30. Talvez a versão seja um pouco diferente. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, marido, deve amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. E o meu celular está bugando aqui. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Vamos orar. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor deixou as orientações para que pudéssemos ter uma família estruturada segundo a vontade do Senhor. Nos dá sabedoria, nos capacita para esse tempo, onde nós estudaremos da sua palavra. Pois é em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amados, na língua portuguesa, a palavra amor possui vários significados. Hoje em dia, a palavra amor está bem deturpada. É tão fácil para a pessoa dizer assim, eu te amo, não é? É tão fácil dizer eu te amo. Mas é interessante que possui realmente vários significados. E a Bíblia foi originalmente escrita no grego comum. E no grego comum, a palavra amor possui também vários sentidos. E os 4 principais sentidos da palavra amor são o seguinte. Eros, duro da coisa é isso, né? A palavra eros, cadê aqui? Eu estou tendo problema que o meu computador queimou, gente. E aí eu tenho que usar o próprio celular. Então, vamos lá. Eros, Phileo, Stoi e ágape. Eu quero frisar hoje o amor ágape. O primeiro é a amizade e companheirismo entre amigos e irmãos. O segundo é a amizade de afeição, afeto entre os pais.
Mas o amor ágape é o amor divino, é um amor sacrificial, o amor de Deus pelo ser humano. E é sobre esse amor que baseamos a nossa vida familiar. Esse amor é o amor de Deus pelo homem. Agora, ágape possui alguns sentimentos práticos. E quais são eles? Quais são esses sentimentos práticos? Sentimento é uma decisão. Primeira coisa, é uma decisão. O amor ágape é uma decisão, um compromisso, e esse amor exige ação. Então, irmãos, está bugando meu celular aí. Quando esse amor exige de nós uma decisão, um compromisso, uma ação, e tem que ser incondicional, significa que o quê? O amor que eu sinto pela minha esposa, o amor que a minha esposa sente por mim deve ser um amor incondicional. A minha esposa, certa vez, ela perguntou assim, amor, por que você me ama? O que você responderia para seu cônjuge se ele ou ela perguntasse para você, por que você me ama? Eu respondi para ela assim, eu a amo, porque um dia na minha vida eu decidi que eu iria amar você. Ela pensou um pouco e me disse, eu achei que você me amava porque eu faço a comida que você gosta, eu faço as coisas que você gosta, e foi nomeando certas coisas. E eu virei para ela e disse o seguinte, meus irmãos, amor é uma decisão. Chegou um tempo na minha vida que ao conhecê-la, eu decidi que eu queria amar Ângela Facchini da Silva. E eu disse, o meu amor por você não está baseado em quem você é ou em o que você faz. Porque se um dia você deixar de fazer, o meu amor por você cessaria. Mas como eu decidi amar você do jeito que você é, se amanhã depois você mudar, eu ainda continuo amando, porque o meu amor não foi baseado no sentimento. Eu a amo porque eu decidi que eu vou amar você. E eu creio, irmãos, que nós devemos agir dessa forma. Porque muitas vezes nós tratamos os nossos cônjuges baseado no nosso sentimento. Se ela sorri, eu sorri. Se ela faz cara feia, eu faço cara feia. Se ela fala alto, eu também vou falar alto. Porque eu também não vou ficar por baixo. Não é mais ou menos assim que a gente vê na sociedade hoje em dia? Um querendo falar mais alto que o outro? Então eu disse a ela, eu a amo porque um dia eu decidi amar você. Então esses 4 sentidos da palavra amor independem do sentimento. O modelo desse amor é o amor de Cristo pela igreja, não é o versículo 25? Que ele se entregou por nós. É com esse amor sacrificial que o marido deve amar a sua esposa. Amar a esposa deve envolver sacrifício. Imagine Dona Ângela na beira do rio pescando comigo, sendo mordida por pernilongo. Ela odiava pescar, mas sabe, ela foi várias vezes comigo. Do mesmo jeito que eu não gostava de ir para o shopping e fui com ela, do mesmo jeito que ela não gostava de pesca, ela foi comigo. Amor incondicional envolve sacrifício. Amados irmãos, homens agora,
O que a sua esposa gosta de fazer que você não gosta e você fala, não vamos fazer isso não. Senhoras, o que seus esposos gostam de fazer? E você diz, amor, isso não, né? Naquele parque lá não tem graça, mas eu gosto de lá. Não, vamos para outro lugar. Posso dizer uma coisa? Para vocês hoje à noite? Passaria o resto da vida no shopping. Se eu pudesse trazê-la de volta. Ame sua esposa. Ame seu marido. Aproveite todo o tempo que vocês puderem. Que vocês não sabem quando um deles sairá e não voltará mais. O meu sonho era envelhecer com Dona Ângela. Preparamos tudo para a nossa velhice. Mas é porque a gente acaba não observando o que a palavra de Deus diz, né? Louco, ainda essa noite pedirão tua alma. Então, meus amados irmãos, nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E o segundo é o respeito da esposa para com o seu marido. Também existe orientação a respeito disso. Ele diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24 e depois o 33. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amados, nos tempos passados e até hoje, está ainda em algumas situações deturpado essa questão da submissão feminina. Eu conheci um casal que o marido chegava em casa, sentava no sofá, erguia a perna e falava para a mulher, tira a minha botina. E ela ia lá e tirava a botina. Meus amados, isso não é ser submissa. Submissa é respeitar o esposo. Quando ele fala, respeitar. Quando ele toma uma decisão junto com ela e não dá certo, respeitar. Quando o marido fala para o filho, não faça isso, você não pode ir lá e dizer, não, faz. Nem liga pelo que seu pai está falando. A submissão feminina tem causado muita controvérsia. Se analisarmos a conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo 33 desse texto, percebemos que a submissão nada mais é do que respeito. A diferença entre o homem e a mulher é fundamental e nem
e nem é posicional. Existe a função do homem e existe a função da mulher. Em casa sempre foi minha esposa que cozinhou. Eu gosto de cozinhar, sei fazer algumas coisas, mas sempre foi ela que cozinhou. No dia 1º eu recebi 18 pessoas de uma igreja em São Paulo para tomar café da manhã e almoçar comigo lá na chácara. E eu fiquei responsável por preparar o café da manhã. Então, cheguei um dia anterior, estava muito cansado e ainda tinha que ir ao mercado para fazer a compra para o dia seguinte. E o meu filho falou assim: pai, se o senhor está cansado hoje, dorme, amanhã cedo o senhor vai no mercado, porque o Toaster fica aberto 24 horas. Então, 4 horas da manhã eu já estava no mercado comprando as frutas, os frios, para preparar o café da manhã para eles. E eles chegaram, tomaram o seu café, e o que aconteceu? Chegou a hora de fazer o almoço. Quem disse que eu achava panela naquela cozinha para fazer almoço? Consegui achar uma panela com muito custo. Revirando todos os armários, eu achei uma panela. Daí, talher, onde é que tem talher nessa casa? Sabe o que é um homem perdido dentro da sua própria casa? Por quê? Não era a minha função cuidar das panelas ali, guardar bonitinho, organizar a cozinha. Não era a minha função. A minha função era prover o que ela precisava. Então eu precisava fazer bem o meu papel e ela fez bem o seu papel. Depois que o pessoal foi embora, eu fui conhecer a minha casa, onde estão as coisas. Então, amados, não é questão de posição. Ai, minha esposa tem que ficar lá embaixo e eu aqui não, meus amados. As decisões devem ser tomadas juntos. Eu vou trocar de carro, eu não saio com um carro e volto com outro. Que carro é esse? Troquei. Senta com a esposa, conversa. Às vezes tem mulher que faz isso, né? Aquelas senhoras que são independentes, ela sai de manhã com um carro, volta com outro à tarde, e o marido fala: que carro é esse? Troquei. Um casamento assim não dá certo. É importante que as decisões sejam tomadas juntas. Agora eu vou falar uma coisa que provavelmente algumas pessoas vão discordar. Mas é o que a palavra de Deus diz. Quem é o cabeça da igreja? Diga para mim. Cristo. Quem é a cabeça da mulher? Então, muitas vezes, quando eu e minha esposa chegávamos num ponto que nós não concordávamos com a ideia, ela dizia assim: bom, agora a última palavra é sua. Mas sabe por que ela fazia isso? Porque ela era muito inteligente. Ela fazendo isso, se aquilo desse errado, ela não sofria as consequências. Agora, se ela falasse assim, não concordo e não é assim que vai acontecer, e eu tivesse que fazer do jeito dela e desse errado, o que ia acontecer? Nós dois íamos sofrer a consequência, porque ainda a responsabilidade era... Entendeu por que eu disse que ela era muito inteligente? Fica com você a responsabilidade, não quero. Então, irmãos, o homem não é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem. A submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Então, que fique isso claro em nossas mentes, submissão não tem nada a ver com posição. Ok? Eu tenho mais 2 pontos ainda, mas a hora já foi embora, né? Então, numa outra ocasião,
eu termino aí, nós vamos tratar sobre o tratamento dos pais para com os filhos e o tratamento dos filhos para com os pais. Amém? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estudar sobre esses dois pilares, a responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa, e numa próxima ocasião que nós venhamos estudar também a responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso ao redor da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.